Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula para dar prosseguimento aí ao nosso curso de matemática e no conteúdo de hoje preparei para vocês o assunto aí porcentagem, né? Cálculo percentual aí que nós vamos utilizar também algum conhecimento que nós adquirimos na última aula sobre regra de 3, né? Geralmente quando nós estivermos diante do cálculo de porcentagem, nós precisaremos calcular um quarto valor, onde nós só possuímos 3. Por isso, nós vamos utilizar aí a regra de 3. No caso, a regra de 3 na sua forma mais simples e de forma diretamente proporcional, né? Geralmente é o que a gente vai fazer aí. O cálculo de porcentagem, vou colocar aqui no quadro nosso assunto. Puxa uma folha de caderno aí para anotar. Então, no cálculo de porcentagem, nós precisamos apenas de alguns conceitos bem básicos, né? Porque o que nós vamos mesmo fazer é aplicar dentro das questões que nós precisaremos mesmo, a linha saiu torta aqui, o que nós precisaremos mesmo é interpretar os problemas. Então, interpretar os problemas será fundamental. Agora, de base mesmo de porcentagem, muita gente já tem aquilo de dentro dela, né? Aquilo que já foi passado para a gente um dia sobre porcentagem. E precisaremos saber o que, então? Vamos lá, porcentagem, né? O símbolo da porcentagem, ele vai ser esse símbolo aqui, né? Uma barrinha e dois zerinhos, né? Como é que vai significar, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos pegar um número aqui como exemplo e vamos colocar aqui 7%. A gente não sabe o que vai significar, né? A gente não sabe sobre o que esse 7% está sendo aplicado. Mas a gente sabe o quê? Que a cada 100 dessa coisa, nós temos 7 que vai servir para o nosso problema. Então, digamos que 7% das pessoas que estão estudando fora do Sou Concurseiro, apenas 7% irão passar, né? Porque todo mundo que está estudando no Sou Concurseiro vai passar. Agora, suponhamos que a pessoa não esteja estudando no Sou Concurseiro. Digamos que 7% dessas pessoas irão passar. Não é praga, não estou jogando praga, estou só dando um exemplo. Então, significa dizer o quê? Que de cada 100 pessoas que não estão estudando com a gente, somente 7 irão passar, né? Então, se no caso eu tiver 1.000, aí eu já vou ter 70 entre esses 1.000, porque 7% aí dos 1.000 serão apenas 70. Então é isso que significa. Em cada 100, 7 irão passar. Então 7% pode ser sobre qualquer coisa, né? Só que ele vai estar reduzindo o teu espaço amostral, vai estar reduzindo o teu campo de conhecimento para 100, né? 100 unidades. Pode ser qualquer 100 unidades. E nós vamos ter aí a nossa porcentagem. Então, conceito bem simples sobre porcentagem. Agora eu posso ter também uma coisa aqui, ó, né? Um segundo momento que nós precisamos saber. Todo elemento, quando nós estamos no início, né, vamos dizer aqui que nós temos uma quantidade de 100 alunos. Vamos colocar um número bem arredondado. Digamos que eu tenho aqui 100 alunos em um determinado módulo, né, preparatório aí para algum vestibular. Vamos colocar um vestibular aí do Enem. Eu tenho um preparatório para o Enem e lá tem 100 alunos. Beleza. O que nós podemos fazer com esses alunos? No primeiro mês eu tenho 100 alunos. Então, toda vez que o problema estiver trabalhando com uma ideia inicial, aquilo que começou o problema, né, eu vou estar trabalhando com 100%. Então, meus 100 alunos que eu tenho no começo será o meu 100%. Então, nós dizemos aqui que no primeiro mês, né, a gente tem 100 alunos e nós estamos diante do 100%. Beleza. O que pode acontecer no próximo mês, né? Se a aula estiver muito boa, vai ter uma divulgação e com certeza esses alunos vão permanecer e trarão novos alunos, né? A divulgação boca a boca vai trazer novos alunos. Então, digamos que para o segundo mês, eu tenha um aumento aí de 30%. Então, significa dizer o quê? Se eu tiver um aumento de 30%, esses alunos irão para quanto aqui? Vão para 130 alunos.
Mas olha só, olha só. Eu adivinho esses 130 alunos? Não. Eu vou fazer o cálculo, né? Vou fazer o cálculo aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar os 130 alunos. Eu disse que aumenta 30%, não é? Então, se eu tinha 100% no começo, aumentei 30%, para quanto vai minha quantidade? Vai para 130%. Então, esse é o detalhe quando eu estiver diante de aumento percentual, né? Quando eu estiver diante de lucro, aumento percentual, isso daí vai ser dado dentro da questão. E eu tenho que apenas acrescentar esse valor no 100% que eu tinha inicialmente. Então, se houver um aumento de 30%, vai para 130%. É aqui que está o detalhe desse tipo de problema. Há um aumento aí de 30%. Esse aqui é meu segundo exemplo. Tá. Se aumentou 30%, para quanto vai minha quantidade de alunos? X, certo? Vai para X. Aí eu estou diante de que agora? De uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Né? 100, 100%. X, 130%. Quando nós resolvemos aqui meio pelos extremos, vamos multiplicar cruzado. Né? Quando nós multiplicarmos cruzado, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar que o valor de X é 130 alunos. Ou seja, se aumentar 30% a minha quantidade de alunos que eu tinha no início, a minha quantidade de alunos vai para 130 alunos, porque aumentou 30%. Então é isso que está falando aí de um aumento. Algumas questões vão trazer isso daí como superávit. Né? Algumas questões podem trazer aí como superávit. E quando diminuir, podem trazer como déficit. Isso daí é mais conhecimento para jornal. Né? Quem assiste jornal vê que sempre tem lá um superávit de não sei quantos por cento, um déficit de não sei quantos por cento. Isso daí não vai ser muito interessante para a gente. Mas se a questão trouxer, nós sabemos aqui que quando aumenta, nós vamos ter um acréscimo, um superávit. E quando nós temos um decréscimo, nós estaremos diante de um déficit. Então, olha aqui. Assim como aumenta, eu posso ter um exemplo diminuindo também. Né? Digamos que a minha quantidade de alunos, o professor morreu. Bem triste, né? O professor morreu. Aí, tiveram que substituir o professor. E o novo professor não tinha a mesma metodologia do antigo. Aí o que acontece? Alguns alunos não gostaram e saíram. Digamos que 50% dos alunos saíram. Então, eu tinha 100 alunos. Diminuiu 50%, quanto vai sobrar? Vai sobrar 50%. Então, se sobraram 50%, eu vou ter aí um decréscimo de 50%. Então, se eu tinha 100 alunos no começo, eu passarei a ter 50 alunos apenas. Então, as questões, quando trouxerem aumento ou decréscimo, fica muito simples, né? Basta eu subtrair do 100% ou aumentar no 100% a quantidade, a porcentagem que aumentou ou diminuiu aqui. Beleza? Então, esses conceitos bem básicos aqui de porcentagem é o que eu quero que você memorize para nós efetuarmos as nossas operações. Né? E dentro das questões, nós vamos ter alguns outros conceitos sobre porcentagem. Mas, inicialmente, você precisa saber isso aqui, beleza? Então, vamos pegar aí a nossa apostila de porcentagem. Né? A apostila de porcentagem bem recheada aí para vocês. Né? Contém 20 exercícios de porcentagem. Dos últimos concursos aí. Bancas muito pertinentes, né? CESP, FCC, VUNESP, beleza. Então, para começar o nosso raciocínio sobre porcentagem, eu quero que você pegue aí o seu material, a questão de número 10. Né? Questão de número 10. Vamos começar na questão de número 10, que ela é bem elementar. Né? Beleza, vamos lá. Questão da CESP, aquela famosa banca que cobra certo e errado. Então, você vai estar diante de uma afirmativa e você vai ter que julgar se essa afirmativa é certa ou errada. Aí, lembra que eu falei, quando você estiver diante de um exercício desse, você vai olhar para a alternativa e vai chamar de X. Né? E vai calcular o valor de X e vai comparar com a afirmativa que ele deu aqui. Considerando que uma torneira totalmente aberta despeje 10 litros de água em um tanque no tempo de 1 minuto, e assumindo que essa vazão seja mantida, julgue os itens seguintes. Então, vazão é o quê, pessoal? Vazão é quando eu tenho um compartimento, vamos dizer assim, um tanque. Né? Um tanque, um balde, alguma coisa que possua volume, e esse volume vai escoando. Né? À medida que vai escoando um volume por um certo tempo, é chamado de vazão. Certo? Então, é que está vazando mesmo.
Considerando que uma torneira totalmente aberta despeje 10 litros de água em um tanque no tempo de 1 minuto, então a afirmativa que ele dá aqui é o seguinte, eu tenho um volume e eu tenho tempo, certo? O que acontece? O meu volume é 10 litros a cada minuto. Beleza. Julgue os itens seguintes. Se o tanque tiver capacidade para 1000 litros, a água vertida pela torneira atingirá 80% da capacidade do tanque em 1 hora e 25 minutos. Vamos nos concentrar aqui por partes. Olha aí. Se o tanque tiver capacidade para 1000 litros, a água vertida pela torneira atingirá 85% da capacidade do tanque em 1 hora e 25 minutos. Beleza. Eu sei que 10 litros escoa em 1 minuto. Agora, aqui, nessa segunda parte, eu vou estar diante de 85% da capacidade do tanque. Só que é 85% de quê? De 1000 litros. Então eu posso escrever assim, 85% vezes 1000 litros, ou eu escrevo da forma mais elementar aqui, 85% de 1000 litros. Ele quer saber exatamente isso na questão. Quando é que vai escoar 85% do tanque, sendo que esse tanque tem 1000 litros? Qual vai ser esse tempo? Aqui ele está afirmando que é 1 hora e 25 minutos, mas nós não sabemos quanto tempo vai ser. Né? Então vamos chamar de x minutos aí. Beleza. Só que aqui tem um detalhe que esse 85% de 1000 nós não temos. Né? Nós não temos ainda, porque nós podemos calcular. Então é aqui que a porcentagem vai entrar na questão. Por quê? Porque o problema todo foi montado em cima de uma regra de 3. Né? Todo o problema aí, ele está montado acerca de uma regra de 3. Né? Volume e tempo. Beleza? Acerca de uma regra de 3. Se nós temos uma regra de 3, nós só precisaríamos multiplicar cruzado aí para resolver. Mas eu tenho um valor aqui que eu não possuo. É esse 85% de 1000. Beleza? Ficou clara a interpretação do problema, pessoal? Então vamos lá. 85% de 1000. Nós vamos esquecer por enquanto a nossa regra de 3 inicial. Nós vamos nos concentrar aqui no 85% de 1000. Como é que eu faço esse cálculo? Beleza. O 1000 é a capacidade total do tanque. Então, nós vamos chamar esse 1000 de 100%. Né? Esse 1000 litros, 100%. Então, vamos chamar aqui de Y a capacidade de 85%. Organiza aqui, ó, litro embaixo de litro, porcentagem embaixo de porcentagem. Pronto, montamos outra regra de 3 para o cálculo da porcentagem aí. Esse é o primeiro método para eu calcular a porcentagem, certo? Eu vou multiplicar cruzado, 100 vezes y vai dar 100y. Como tem porcentagem em cima e porcentagem embaixo, eu posso esquecer o símbolo de porcentagem, como se eles se cancelassem. Né? Então, 100 vezes y, 100y, igual 1000 vezes 85. 1000 vezes 85. Aí eu vou passar esse 100 dividindo esse resultado. Vai ficar y é igual a 1000 vezes 85 sobre 100. Eu vou poder cancelar aqui, ó, 0 com 0 e 0 com 0. 2 zeros de cada um. Sobrou apenas o quê? 10 vezes 85, ou seja, 850 litros. O que significa esse 850 litros? Que 85% de 1000 é, na verdade, 850 litros. 850 litros. Beleza? Aí fica fácil de eu terminar minha questão, não é? Essa é a primeira maneira de eu calcular a porcentagem. Qual vai ser a segunda maneira de eu fazer esse cálculo aí? Vamos lá. Vamos aprender de todas as maneiras possíveis. Então, aprendi pela regra de 3, né? Aqui é o cálculo da porcentagem pela regra de 3. Mas eu também posso fazer o cálculo da porcentagem a partir de apenas uma multiplicação. Né? Beleza. Eu quero saber quanto é que é, vou colocar aqui em cima. Eu quero saber quanto é que é 85% de 1000. Como é que eu posso fazer isso?
85% de 1.000, eu vou dizer que é 85 sobre 100, certo? Por quê? Porque 85%, então é 85 sobre 100. 85 por 100, 85%. Eu multiplico pelo valor que eu quero calcular, que é 1.000. Dessa maneira eu vou fazer o seguinte, posso cancelar aqui, 0 com 0, 0 com 0. 85 vezes 10 vai me dar um total aí de 850. 850 litros. Pronto. 85% de 1.000 litros, 850 litros. Né? É basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu só fiz uma multiplicação, aqui eu fiz uma regra de 3. Mas o resultado vai ser o mesmo. Você escolhe aí o que você achar melhor, qual que você consegue raciocinar melhor e resolve. Né? Mas é basicamente o mesmo cálculo. Vamos terminar nossa questão agora. Olha o que sobrou aqui na minha regra de 3. Ó. O volume, vou copiar para cá. Volume e o tempo. Volume, 850 litros, que nós já calculamos, né? 10 litros, 850 litros. O tempo seria 1 minuto para 10 litros e X aqui para a minha quantidade de tempo. Beleza? Como é que eu faço essa regra de 3, pessoal? Uma regra de 3 simples, né? Uma regra de 3 simples que nós só precisamos saber se é direta ou inversamente proporcional. Vamos fazer só para a gente entender aqui, né? Porque muita gente pode pensar aqui que tempo sempre vai ser inversamente proporcional. Não, depende do que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com vazão, né? A vazão é, na verdade, o volume pelo tempo. Então, olha aí. Quanto maior o tempo, vamos colocar aqui uma setinha para baixo, né? Quanto maior o tempo, o que vai acontecer com o volume, pessoal? Quanto maior o tempo, mais volume será escoado. Quanto menor o tempo, menos volume será escoado, porque nós não estamos diante aí do volume em si, mas sim da quantidade de água que vai sair desse tanque. Ou seja, são diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo, maior o volume que vai vazar, maior será aí a vazão, né? Então, olha aí, é isso que vai acontecer. Diretamente proporcional, basta eu multiplicar cruzado, não inverte nada. Multiplica cruzado direto. Nós temos aí 10 vezes x, nós vamos ter 10x, 850 vezes 1, 850. Passo esse 10 que está multiplicando, eu passo dividindo 850 dividido por 10. Eu posso agora cancelar, cancela 0 com 0. Sobrou o que aqui, pessoal? Sobrou 85. O que significa esse 85? É o tempo em minutos. É o tempo em minutos. Só que a questão não nos traz a resposta em minutos. Se nós olharmos as alternativas, nós temos apenas certo e errado. Ela fala que é 1 hora e 25 minutos. Aí eu pergunto para você, 85 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 25 minutos? É, né? É. Por quê? Porque nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Então, a outra maneira de escrever isso aqui seria 1 hora, que são 60 minutos, mais 25 minutos, que é o que sobra aqui. 25 minutos, né? Porque 1 hora tem 60, 60 mais 25, 85 minutos. Agora está morta a questão. Podem marcar aí C de certo. C de certo. Questão número 10 está corretíssima, né? Ela diz aí que o volume escoado de 85% da capacidade total, né, que são nossos 850 litros, será escoado em 1 hora e 25 minutos. Beleza? Então, percebam que numa questão só, ela nos trouxe porcentagem e o cálculo da regra de 3. Beleza? Então, é isso que vai acontecer na sua prova, né? Geralmente, eles misturam os conteúdos. Então, se cada conteúdo estiver separadinho na sua cabeça, você souber resolver cada um deles, então, se misturá-los, não vai ser problema algum. Basta aplicar os conhecimentos, basta aplicar os macetes que eu estou explicando aqui para vocês. Beleza? Vamos então aí, sair um pouco da frente para você anotar. Vamos então aí para a questão de número 11. Pode ser a questão de número 11? Pode. A questão de número 11 é bem interessante aí para a gente. Vamos lá. Questão de número 11. Vou ler aqui rapidamente. Denis
investiu uma certa quantidade no mercado de ações. Ao final do primeiro mês, ele lucrou 20% do capital investido. Opa, lembra do que eu falei agora? Lucro, né? Está tendo um aumento. Então, olha aí, vamos ler apenas até o primeiro ponto seguido aí. Não, até o segundo ponto seguido, onde ele dá os dados para a gente. Denis investiu uma certa quantidade no mercado de ações. Ao final do primeiro mês, ele lucrou 20% do capital investido. Vamos lá. O que eu tenho inicialmente? Vamos colocar aqui, início. No início, o que nós tínhamos no início? Nós temos aqui 20%, nós temos X. Lá no início ele vai aplicar, ele vai investir uma certa quantidade no mercado de ações. É uma quantia X. Esse X é 100%, porque é o que eu tenho no começo. É o que ele investiu, é o 100%. Beleza? Ao final do primeiro mês, ele lucrou 20% do capital investido. Ao final do primeiro mês, então, um mês depois, vamos colocar aqui mais um mês. Ele vai lucrar 20% do capital investido. Beleza. Se eu tinha 100% no começo e aumentou 20%, eu só faço acrescentar esse 20 bem aqui. Ó. Aumentou 20%, então agora eu tenho 120%. Tranquilo? Tranquilo. Só que o que vai acontecer com o meu X? Vamos usar um raciocínio bem legal aqui para o meu X. O X no começo ele é 1, não é? Ele é 1. É 1x. Não preciso colocar 1 aqui na frente, mas vamos colocar. Ele é 1x. Esse 1x equivale a 100%. Se agora eu tenho 120%, quanto é que vai valer esse x? Ele vai valer 1,2x. Esse 1,2x está dizendo exatamente isso, que aumentou 20%. Ó, quanto é 100 dividido por 100? Da porcentagem aqui, não é 1? 100 dividido por 100 é 1. 120 dividido por 100, basta eu andar 2 casas com a vírgula aqui, ó, 1,2. Pronto, 1,2. Fácil, fácil, né, pessoal? Moleza, moleza. Pronto, é isso que ele nos dá aqui. Isso ajuda bastante na hora de resolver o problema. Vamos continuar aqui o enunciado. Ao final do segundo mês, perdeu 15% do que havia lucrado e retirou um montante de 5.265. Olha aí, ao final do segundo mês, então aqui, mais 2 meses. Ao final do segundo mês, ele vai perder 15%, só que não é qualquer 15%, pessoal. É 15% daquilo que tinha sido lucrado. Opa, agora complicou. Complicou não. Olha aqui, ó. Ele quer 15% daquilo que ele tinha lucrado. Quanto foi o lucro dele, pessoal? Não foi o total. Lembra, você não vai usar nem o 100%, nem o 120%. É 15% do lucro. O lucro é apenas o 20%. Só isso aqui é meu lucro. Então, ó, ele vai perder 15% dos 20%. Cálculo de porcentagem em cima de porcentagem. Pode isso? Pode. Né? Não só pode, como deve. Isso é uma questão muito pertinente nos concursos. Porcentagem em cima de porcentagem. Ou seja, 15% de 20%. Como é que calcula uma porcentagem de porcentagem? Olha aí, fácil, pessoal. A primeira porcentagem, eu coloco ela 15 sobre 100. Certo? 15 sobre 100. A segunda, eu deixo em forma de porcentagem mesmo. 15% de 20%. Aí o que vai acontecer? Eu vou poder cancelar aqui um zero com um zero e multiplicar 15 vezes 2. Quanto é 15 vezes 2? 30. 15 vezes 2, 30, sobre 10, repete o símbolo de porcentagem. Posso cancelar mais um zero com mais um zero, 3%. Então, olha aí, pessoal. Se ele perdeu 15% dos 20% iniciais, significa que ele vai perder aí 3%. Significa que ele vai perder 3%. Beleza. Ele vai perder 3%, não vai? Vou anotar aqui, lucro. E agora ele tem um déficit de 3%. Então, diminui 3% aqui. Se era 120, diminui 3%, vai para quanto, pessoal? 117%. 117%. Que é a mesma coisa que o quê? Que 1,17x. 1,17x. Deu para entender todo o raciocínio da porcentagem, pessoal? Beleza? Fácil, fácil. Se você não entendeu, dá só uma voltinha aí no seu vídeo e vê a explicação de novo, porque ela é bem simples, você vai conseguir compreender da segunda vez sim.
15% de 20%, nós encontramos que é o mesmo que 3% do nosso total aí. Então vai diminuir 3%, vai para 117%, que é a mesma coisa que 1,17x. Beleza? Então olha aí. No final das contas, acabou que o dinheiro dele aumentou, né? E ele tirou um montante aí, um montante de 5.200. Cadê? Tá aqui. R$5.265. Ou seja, o que ele tirou no final, né, que foi esse 1.17x, ele é, na verdade, o que é esse 1.17x? Ele é o teu montante. O que é um montante? Aquilo que tu tem no final. Né? Ó, no começo eu tenho um capital investido. Aí vai correr aqui 20% mais, 3% menos, acabou chegando no 1.17x. Aquilo que eu tenho no final, depois das operações com porcentagem, aí, que vai gerando o que a gente vai ver na próxima aula, que se chama juros, né? Depois de gerar todos esses juros, nós temos um montante, que é aquele resultado que eu tenho no final. Então, ele tem o capital que foi investido no começo, e no final ele tem uma coisa chamada de montante. Ele falou que esse montante, ele equivale a R$5.265. 1.17x igual a R$5.265. Beleza? Vamos agora efetuar isso aí. Ó. Passo 1.17 dividindo, e eu vou ter 5.265 dividido por 1.17. Como é que eu efetuo isso daí, pessoal? Algumas pessoas me mandaram e-mail perguntando sobre divisão com números decimais. E é bem simples, né? Eu respondi lá no e-mail que é bem simples. Você apenas o quê? Elimina as vírgulas. Eliminando as vírgulas. Como? Aqui embaixo tem vírgula, eu vou eliminar. Eu vou andar 2 casas com a vírgula para a direita. A quantidade de casas que eu andar para a direita embaixo, eu tenho que andar em cima. Então a vírgula aqui estaria em cima, né? Eu ando 2 casas, é o mesmo que eu acrescentar 2 zeros. Porque a vírgula sai daqui, se desloca para cá também 2 casas decimais. Prontinho. Agora eu tenho uma divisão diferente. Uma divisão sem vírgula, aí eu efetuo a divisão. No MOOC, né? Não tem calculadora na hora. Mas eu não estou fazendo a prova, eu vou agilizar a nossa continha aqui. Vamos lá. 526500 dividido para 117. 4.500. Então, se você fizer aí manualmente, com calma, você vai encontrar o resultado de 4.500, no caso, R$4.500, né? Vou colocar em forma de dinheiro aqui. Reais. Isso aqui é o X. Ou seja, o que é o X, pessoal? O X é a quantidade que eu tenho lá no começo. É o capital investido no começo. É o nome daquela banda, né? O capital inicial. Deixa eu pegar a minha listinha aqui. Opa, coloquei no bolso. A questão número 11, então, aí nos traz o quê? A quantia que Denis investiu foi, ou seja, o X. A quantia que ele investiu foi de R$4.500. R$4.500 é a nossa letra E. Letra E de errado. No nosso caso aqui, é de errado. Então a número 11 da CESP também é errada. Opa, não é da CESP. É da FCC. Então é letra E mesmo, é de exato. R$4.500, letra E. Beleza, questão aí da FCC. Dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, manda e-mail. Não se preocupem que eu vou responder logo que possível. Beleza? Então, olha aí. Foi investido 4.500. Depois ele teve um acréscimo de 20%. Ele vai ter um outro valor, 1,2%. Depois que ele perder 3%, já vai para 1,17x. Aí, o que eu faço? Eu calculei uma porcentagem em cima de porcentagem, descobri que é 3%, né? E foi para 117%. Aí, fiz como se fosse uma regrinha de 3 aqui. Mas nada mais é do que uma igualdade. Né? Se isso aqui é o que ele tem no final, e na questão diz que isso aqui vale 5.265, eu igualei e encontrei o valor de x, 4.500. Beleza! Anota aí, pessoal, e vamos pegar a nossa próxima questão. Vamos pegar aí a nossa próxima questão. Pode ser a questão número 1. Vamos na ordem agora da apostila. Eu escolhi primeiro a 10 e a 11, porque ela fala muito sobre essa parte introdutória aí de porcentagem, né? A número 10, ela fala sobre o cálculo da porcentagem em si, e a número 11, ela traz a porcentagem em cima de porcentagem. Isso aí eu queria mostrar para vocês como é que funciona. Beleza? Tranquilinho. Vamos lá agora para a questão de número 1. Questão de número 1.
Questão de número 1, vou dar uma lida rapidamente aí para você. Né? Eu acho que faltou alguma palavra aí nessa número 1, porque ele já começa com letra minúscula e está escrito rapidamente. Né? Então, não sei, para rapidamente não perder um negócio de ocasião, uma pessoa vendeu os 2 carros que possuía por 24 mil cada um, tendo em relação aos preços pagos ao comprá-los, um prejuízo de 20% na venda do carro A e um lucro de igual percentual na venda do carro B. Vamos entender o que ele falou aí, até agora. O que deu para entender? Bom, deu para entender que ele tinha 2 carros. Cada carro foi vendido por 24 mil reais. Então, ele vendeu os 2 no total de 48 mil reais. Beleza, é isso que dá para entender inicialmente. Aí ele chama o que mais? Ele chama um carro de carro A e um outro carro de carro B. Tranquilo? Vamos lá. Inicialmente, esse carro teve um preço, né? Ele comprou de alguém por um preço. Vamos dizer que no carro A ele pagou X. Não, bora colocar A mesmo. No carro A ele pagou A. No carro B ele vai pagar um valor B. Beleza. O que aconteceu? Ele vai vender cada carro por 24 mil. Esse é o valor vendido. 24 mil, 24 mil. Daí ele fala o seguinte, esses 24 mil, ele foi equivalente a um lucro de 20% sobre o que ele pagou inicialmente. Então, ó, se ele comprou o carro A por A, esse A é o 100%, não é? Vamos anotar aqui de outra forma. Esse A, ele vai ser o teu 100%. Esse B também vai ser o 100%. Ele fala que o A, só conferir aqui, confirmar, né? Número 1, em relação aos preços pagos a comprá-lo, um prejuízo de 20% na venda do carro A. Então, se ele teve um prejuízo de 20%, significa o quê, pessoal? Que esse carro agora, ele vai valer 0,8A. Né? 0,8A. Por quê? Porque agora é 80%. Lembra do que eu falei ainda agora? Se ele vai ter um prejuízo de 20%, eu vou subtrair 20% aqui, vai sobrar apenas 80%, ou seja, 0,8A. Posso fazer assim a minha tabelinha, não posso? Beleza. Aí ele fala o seguinte, na venda do carro A e um lucro de igual percentual, ou seja, também de 20%, na venda do carro B. Então, o carro B já vai ter um lucro. Então, em vez de valer B, ele vai valer 1,2B. Porque houve um aumento de 20%. Né? Se houve um aumento de 20%, eu vou acrescer aqui 20%, vai para 120%. 120%. Só que o que é importante aqui, pessoal, para a gente? O importante aqui é esse 0,8A e esse 1,2B. Né? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele disse que a venda dos 2, de cada um, foi 24 mil. Ou seja, esse 0,8A, que é o valor dele final, com prejuízo de 20%, é 24 mil. Né? Porque ele teve um prejuízo ao vender por 24 mil. Então, nada mais justo do que eu pegar aquele 0,8A e igualar a 24 mil. Assim como eu vou fazer para o B. O B já vai ter um lucro. Esse 1,2B também equivalerá a 24 mil, porque os 2 foram vendidos por 24 mil. Só que aqui eu vou ter um lucro, ele vai para 1,2B. Beleza? Então, vamos lá. Vamos terminar esse cálculo. Como é que vai ficar? Passo 0,8 dividindo, 24 mil dividido por 0,8. Eliminando as vírgulas, fica como? Eu vou acrescentar aqui, ó, uma casa para a direita, acrescento um 0, e aqui uma casa para a direita, fica sem vírgula o número de baixo. É 240 mil dividido por 8. 240 mil dividido por 8, como 24 por 8 é 3, então o nosso resultado aí vai dar 30 mil. Né? 240 vai dar 30 mil, carro A. Ou seja, o carro A, inicialmente, o valor dele era 30 mil. Só que ele foi vendido por 0,8A, foi vendido por 24 mil. Por isso que ele teve um prejuízo, porque ele pagou mais caro, vendeu mais barato. Guarde isso aqui. 1,2B é igual a 24 mil. B é igual a 24 mil, passo 1,2 dividindo,
faço aquele mesmo processo, né? Acrescento um zero aqui, porque eu tenho que andar uma vírgula com a casa embaixo. Aliás, uma casa com a vírgula embaixo. Aí eu tenho 24 dividido por 12 é 2. Então, 240 mil dividido por 12, opa, deixa eu fazer de azul também. 240 mil dividido por 12 é 20 mil. Por isso que o carro B vai ter um lucro, porque ele vende por 24 mil, mas ele comprou por 20. Vamos olhar agora a questão para ver o que ele está perguntando. Em relação aos preços de compra, é correto afirmar que na venda de ambos, essa pessoa, o que aconteceu? Ela teve um lucro ou ela teve um prejuízo no total? Vamos ver aqui. Ela vendeu os dois por 24 mil. Então, ela vai vender por um total de 48 mil. E ela comprou por quanto? Ela comprou por um total de 30 mil mais 20 mil. Ela comprou por um total de 58 mil. Aliás, desculpa, 50 mil. Ela comprou por 50 mil e vendeu por 48. Então ela teve o quê, pessoal? Um lucro ou um prejuízo? Ela teve um prejuízo. Prejuízo de quanto? De quanto? Um prejuízo de R$2.000. Né? Então ela vai ter um prejuízo aí quando ela for vender os carros dela por esses preços. Né? Ela teve que vender rapidamente, como disse no exercício, por isso que ela vendeu mais barato. Olha aí. Ela vai ter um prejuízo de R$2.000. Letra E, questão número 1, teve um prejuízo total de R$2.000. Então marca aí, pessoal. Primeira questão, letra E. É de exato. Questão aí também da CESP, só que é uma questão de múltipla escolha, né? Beleza. Vou apagar aqui a nossa primeira parte. E nós podemos já ir para a nossa próxima questão. Beleza, pessoal? Vamos lá, pega o material. Questão número 2. Questão número 2 fala o seguinte. Muito interessante também essa questão número 2, né? Ano que vem tem eleições. E essa questão número 2 fala de eleições. Vamos lá. Questão da CESP. Os candidatos A, B, C e D, concorrentes ao cargo de prefeito de determinado município, obtiveram respectivamente. Só que não é para prefeito, né? A do ano que vem é para presidente, não é isso? Vamos lá. Os candidatos A, B, C e D, concorrentes ao cargo de prefeito de determinado município, obtiveram respectivamente 40%, 30%, 22% e 8% dos votos. A, B, C e D. 40%, 30%, 22% e 8%. Vamos fazer uma somatória aqui só para desencargo de consciência. 40 mais 30, 70. 70 mais 22, 92. 92 mais 8, 100%. Beleza. Todo mundo votou em alguém, né? Ninguém votou branco, ninguém votou nulo. É uma eleição aqui perfeita. Tranquilo. Então, todos os votos aqui, por enquanto, são válidos. Posteriormente, o registro do candidato C foi cancelado pelo TRE. Então, ele caiu aí na ficha suja, foi cassado, estava envolvido no esquema do mensalão e teve o seu registro cancelado pelo TRE. Como consequência, os votos a ele atribuídos foram anulados. Quais são os votos que foram atribuídos ao candidato C? 22%, ou seja, 22% será anulado. Esses votos aqui eles não são mais válidos, né? São votos nulos. Beleza? Então agora eu tenho apenas 40 mais 30, 70, 70 mais 8, 78%. Eu tenho apenas 78% dos votos sendo votos válidos agora. Tranquilo? O quantitativo de eleitores desse município é suficiente para provocar um segundo turno, caso um dos candidatos não obtenha a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta, pessoal? A maioria absoluta é 50% dos votos mais um voto, né? Passou de 50%, um voto, já ganha a eleição no primeiro turno. Não obtém a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno. A partir desta situação hipotética, é correto concluir que o candidato A obteve. Quanto por cento o candidato A agora vai ter dos votos válidos? Será que agora a eleição pode ir para segundo turno? Ou acaba no primeiro turno? Vamos ver agora.
Beleza? Vamos lá. Antes, eu tinha 100% somando os 4. Agora, eu tenho 100% apenas desses daqui. Por quê? Porque eu tenho que ter a maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, agora eu tenho essa seguinte situação. O meu quantitativo de votos válidos, o meu 100%, ele passa a ser o 78%. Como assim? Não entendi. Não foi cancelado 22%? Sobrou apenas 78%. Esses 78% são votos válidos. É em cima desses votos válidos que eu tenho que saber se o candidato A possui. O candidato A tem 40%, né? Eu tenho que saber se o candidato A possui mais de 50% dos votos dentro desses 78%. Então, eu vou fazer essa equivalência, né? Eu tenho um total de votos agora de 78%. Eles são meus 100% válidos. 40% é o que teve o candidato A. Quanto será essa porcentagem do total? Vou chamar de X. Pronto. A partir do momento que eu tenho esse raciocínio, o resto é fácil, né? Porque agora eu tenho apenas 78% dos votos válidos, eles serão meus 100%. E 40% é o que o candidato A teve. Mais uma vez eu tenho aqui um cálculo de porcentagem em cima de porcentagem. Olha o que vai acontecer. Multiplica aqui, ó. 78% vezes X. 40% vezes 100%. Eu posso cancelar aqui um símbolo de porcentagem. Um símbolo de porcentagem daqui com um símbolo de porcentagem daqui. Beleza? Vou passar o 78 dividindo, olha o que vai ficar. Vai ficar 40 vezes 100% sobre 78. Certo? Eu posso fazer mais ainda. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. Então, vou colocar aqui, vezes 100 embaixo. O 100% que eu tinha é 100 sobre 100. Que, na verdade, vai servir só para cancelarmos aqui. Somente para cancelarmos os valores. Eu tenho, então, aí... Vamos deixar o 100%, que aí você tem que fazer menos cálculo. Vamos deixar o 100% como está. (40 vezes 100 dividido por 78). Vou usar minha calculadora aqui também, para não perder tempo. E você, nada de usar a calculadora aí. Faça no MOOC, do jeito que eu ensinei nas primeiras aulas. 40 vezes 100, 4.000. 4.000 dividido por 78, 51,28. Vamos arredondar aí para 51,3. E repete o símbolo que eu tenho aqui de porcentagem, 51,3%. O que eu fiz aqui? Ó? 40 vezes 100, 4.000. 4.000 dividido por 78 vai dar 51,3 aproximado. Então significa dizer o quê? Que o candidato A tem 51,3% dos votos válidos. Ou seja, a eleição acaba no primeiro turno, porque ele teve a maioria absoluta dos votos. Se nós olharmos para todas as alternativas, a única que se encaixa aí é a letra D. Ele tem menos de 52% dos votos válidos, tem 51,3%, é menos que 52%. Menos de 52% dos votos válidos, mas foi eleito no primeiro turno, né? Foi eleito prefeito aí no primeiro turno. Então, marquem a alternativa correta, a letra D de doido, letra D de dado, né? Beleza, pessoal? Uma questão aí bem interessante, né? Que fala aí sobre eleições, né? E nós tivemos aí, de novo, um cálculo de porcentagem dentro de porcentagem. Isso é bem legal de fazer. Anota aí, tome uma água, dê pause, vá no banheiro e vamos continuar. Pega aí agora a nossa questão de número 3. Pode ser a de número 3. Vamos lá, vamos fazer a de número 3. Que mistura de novo com regra de 3. Daí a gente vai matar de vez esse assunto de regra de 3. Se ficou alguma dúvida, vai ser morta agora essa dúvida na questão de número 3, que fala sobre regra de 3. Rimou. Olha aí. Para a coleta de dados para uma pesquisa, uma equipe de técnicos foi contratada. Sabe-se que 3 desses técnicos, em 8 horas de trabalho,
conseguem coletar 64% dos dados necessários à pesquisa e que todos os membros da equipe trabalham com a mesma eficiência. Com relação a essa equipe, juntem os itens subsequentes. 3 técnicos. Aí nós temos 8 horas de trabalho e os dados coletados. Nós temos 3 técnicos trabalhando 8 horas, coletam 64% dos dados. Com relação a essa equipe, junte os itens subsequentes. Em 3 horas de trabalho, para coletar 56% dos dados, é necessária a participação efetiva de 4 desses técnicos. No lugar desses 4, nós vamos colocar X e vamos resolver o nosso problema. Beleza? Tranquilo. Temos aí uma regra de 3. Então, aqui tem porcentagem no meio. Vai mudar alguma coisa? Exatamente nada. Né? Exatamente nada. Por quê? Olha aí. Lembra que eu falei na última aula? Nós colocamos aqui uma setinha para baixo no nosso X. Aí nós vamos fazer a pergunta. Quanto mais técnicos, o que vai acontecer com a quantidade de horas trabalhadas? Quanto mais técnicos, eu vou precisar de menos horas de trabalho. Certo ou errado? Certo. Quanto mais técnicos, menos horas de trabalho. E se eu tiver menos técnicos, eu vou precisar de mais horas de trabalho. Então, aqui é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, eu troquei a posição dos pincéis aqui. Inversamente proporcional, setinha para cima. Faz uma setinha ao contrário. Agora aqui, ó, técnicos e dados. Se eu aumentar a quantidade de técnicos, eu vou aumentar a quantidade de dados coletados? Com certeza. Quanto mais técnicos trabalhando, mais dados eles vão coletar. Quanto menos técnicos eu tiver, menos dados eu vou coletar. Então significa dizer que técnicos e dados é diretamente proporcional. A setinha aqui dos dados coletados também será para baixo. Prontinho. Uma regra de 3 composta aí, não é? Regra de 3 composta. Olha o que eu vou fazer. Repete aqui a primeira fração, 3 sobre x, deixa a que está com o x sozinho em um dos membros. No outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as frações de forma a multiplicá-las. Só que aquela que está com a setinha contrária, eu vou inverter. Ao invés de colocar 8 sobre 3, eu vou colocar aqui 3 sobre 8, né? Ao contrário. A outra não, ela também tem setinha para baixo. Então, eu vou colocar na mesma ordem, 64 sobre 56. E aí é só efetuar as operações. Né? Eu tirei o símbolo da porcentagem porque eu posso cancelar o símbolo que tem embaixo com o símbolo que tem em cima. Né? E não vai ter prejuízo para a minha questão. Olha aí, pessoal, agora. Os 64 e o 56, eles são múltiplos de 8. 64 dividido por 8 dá 8. E 56 dividido por 8 dá 7. Já diminui nosso cálculo aí, não diminui? Beleza. Eu posso cancelar 8 com 8. Sobra só o quê? Sobra 3 sobre x e do outro lado sobra 3 sobre 7. Só que eu podia ter cancelado também o 3 com 3, eu não tinha visto isso. Aí sobra só o quê? Sobra 1. E do outro lado também sobra 1. 1 e 1. Ou seja, multiplicando meio pelos extremos, x é igual a 7. Significa dizer que, trabalhando 3 horas por dia, para coletar 56% dos dados, eu preciso de 7 técnicos. 7 técnicos. É essa a resposta que eu obtive aqui. Ou seja, se eu for olhar para o meu problema, para a afirmativa que ele dá no problema, ele fala o seguinte: em 3 horas de trabalho, para coletar 56% dos dados necessários, é preciso a participação efetiva de 4 desses técnicos. 4 não, de 7. Agora, preste atenção de como ele montou a questão. Se ele colocasse aí, preciso a participação efetiva de mais 4 desses técnicos, aí sim, que eu tinha 3, eu vou precisar de mais 4 para ter um total de 7. Então, muito detalhe aí que essas questões são pegadinhas, elas são asquerosas para fazer você escorregar aí. Então, a número 3 é errado porque não são 4 técnicos, né? São 7 técnicos. Marca aí, é de errado. É de errado. Percebam aqui que a porcentagem não mudou nada o meu cálculo de regra de 3, né? Porque eu cancelei a porcentagem de cima com a de baixo. Não vai alterar em nada aí o nosso problema. Beleza? Feita essa questão número 3, vou fazer aqui a nossa última questão
da aula sobre porcentagem, que é a questão de número 4. Pega aí o seu material e vamos finalizar esse conteúdo de forma brilhante aí. Vamos fazer a questão de número 4. E o resto é com vocês. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 4. Vamos ler a questão, né? Laura, Maria e Nair, para, fazer que nem o João Kleber aqui. Ele colocou um monte de nome, já escreve logo, que você vai ter que escrever, não tem para onde correr não. Laura, Maria e Nair. Beleza. Laura, Maria e Nair montaram um restaurante, sendo que Laura colocou no negócio 20% do capital investido por Maria. Como é que eu vou escrever isso? 20% do capital investido por Maria. Vamos colocar 20% de M. Né? 20% do capital investido por Maria. Maria colocou 64% do capital total investido pelas três. Então, vou colocar aqui 64% apenas, né? Que é 64% do total. Se Nair colocou 116 mil no negócio, vamos colocar aqui 116 mil reais, né? Cheia da grana, Nair. Colocou aí 116 mil reais no negócio. Então, seu capital investido superou o capital investido por Laura em... Então, eu vou ter que descobrir o capital que cada uma investiu e comparar. Vamos lá. Como é que eu posso fazer isso apenas com esses dados? Olha aí. A Laura, ela investiu 20% de M. E quanto que M investiu? 64% do total. Então, eu posso dizer aqui ó, que é uma porcentagem dentro de porcentagem. A Laura, ela vai investir 20% de 64%. Lembra do que eu falei sobre porcentagem em cima de porcentagem? O que a gente faz? A primeira nós colocamos 20 sobre 100 e a segunda nós repetimos junto com o símbolo de porcentagem aí. Então, 20% de 64%. Aí, ó, 0 divide por 0. 2 vezes 64 dá 128. 128 dividido por 10, se você fizer aí, você vai encontrar 12,8%. Ou seja, do total, a Laura investiu 12,8% do total. Né? Porque se ela investiu 20% do 64, ela investiu 12,8% do total. Beleza. Eu tenho que a Laura investiu 12,8% do total. A Maria investiu 64% do total. Quanto que investiu a Nair? Vamos pensar de forma bem lógica aqui. As três somadas não tem que dar 100%? Então vamos colocar aqui. A Laura, mais a Maria, mais a Nair, investiram 100%. Se a Laura equivale a 12,8%, a Maria equivale a 64% do total, sobrou só a Nair aqui para dar o 100%. Aí eu vou só subtrair. N é igual a 100% menos 64% menos 12,8%. Subtrai aí, pessoal. 100 menos 64 menos 12,8. Eu vou colar da calculadora. 100 menos 64 vai dar 36, né? 36 menos 12,8 dá 23,2. Então, a Nair, ela investiu 23,2% do total. Nós podemos chamar de X do total, né? 23,2% de X. Significa dizer o quê? Que esse 23,2% é os 116 mil que a Nair investiu. Então, olha aí, ó. Se os 116 mil, ele é o que ela investiu, 23,2%, significa dizer que qualquer valor que eu colocar aqui, ó, por exemplo, quanto que a Laura investiu? 12,8, né? Então, se eu colocar aqui 12,8% e fazer uma regra de 3, eu vou encontrar o X, que é o que a Laura investiu. Ó, 116 mil não é o 23,2%, que é a quantidade que a Nair investiu? Então, se eu colocar aqui embaixo qualquer outro valor, se eu colocasse 100%, esse X seria equivalente ao total que as três investiram. Mas aí, para diminuir nosso cálculo, eu botei só o da Laura. O da Laura é 12,8%. Eu vou descobrir qual é a quantidade X que equivale a esse 12,8%. Só fiz uma regra de 3 aí, né, pessoal?
Então, efetuando aí a multiplicação meio pelos extremos, no final eu vou obter essa seguinte igualdade. X é 12,8 vezes 116.000, tudo isso dividido por 23,2. Vamos efetuar esse cálculo aí, pessoal? Você faça aí e eu faço aqui. 12,8 vezes 116.000 dividido por 23,2. Dá 64.000. Cadê? Isso é muita pilantragem, né? Para não falar outra coisa. O cara coloca um número maceta, assim, uma coisa muito doida, e o resultado vai dar 64.000 certinho. Então, olha aí. A quantidade que a Laura investiu foi de 64.000. A quantidade que a Anaí investiu, 116.000. Ele quer saber qual é a diferença entre o que a Anaí investiu e o que a Laura investiu. Se ela investiu 116, eu vou subtrair aqui os 64.000. Como é que eu efetuo essa subtração aqui, pessoal? 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. E 11 menos 6, 5. 52.000. Vamos olhar as alternativas, ver o que tem aí? Questão número 4. O capital investido superou o capital investido por Laura em 52.000. 52.000, letra A. A quantidade que a Nair investiu superou a quantidade que a Laura investiu em 52.000 reais. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui quanto tempo eu tenho de aula. 1 hora? Então, beleza, pessoal. Encerramos aqui o nosso conteúdo, né? Com essa questão, nós encerramos aqui a parte de porcentagem. Espero vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.